Um abraço, galera. Mais um episódio do Bola pra Resenha. Minha voz está quase indo embora. Tá nada, tá mas, bem. Comemorou muito gol. Mas estou aqui hoje, nós estamos aqui hoje com um dos maiores especialistas em Fórmula 1 e automobilismo desse país. Rodrigo Matar, obrigado pela presença. Salve, Fuscaldi, Alto Marcão, a todos que estão nos assistindo. Poxa, ouvir um elogio desse assim, a gente fica até emocionado. E é um exagero da sua parte. Não tem exagero nenhum. É um exagero da sua parte, considerando que vocês também tiveram um outro monstro sagrado gravando podcast com vocês, que é o Flávio Gomes. Flávio Gomes é um irmão, é um camarada fora de série. A gente teve um trabalho juntos do Fox Sports que eu vou levar para sempre. Rodrigo, Um dos meus troféus de vida foi a convivência com um cara como o Flávio. ele é demais mesmo. Rodrigo, 5 minutos de papo com você, a gente não tem dúvida, ninguém tem dúvida de que é um dos maiores especialistas em automobilismo. E outra coisa, o Flávio, que realmente é tudo que o Rodrigo falou e mais um pouco, mas o Flávio tá gravando o programa e ele olha pro... Não é isso mesmo, Rodrigo? Porque... Não é isso mesmo. Ah, o Rodrigo tá assim, não, foi isso, foi 6, quer dizer... enfim, é o cara da Fórmula 1 no Brasil, ponto final. Antes da gente começar esse papo, então, já que você tá aí vendo esse vídeo, dá o like. Acelera aí, né? Dá o like. Acelera rapidinho, clica no sininho também para as notificações, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal, que é sempre muito importante pra gente. Tá bem bacana. Vou fazer uma pergunta rápida aqui, quem que é melhor, Piquet ou Senna? Nossa, esse é o tipo de pergunta que a gente sempre escuta, né? Especialmente a partir do momento que começa a trabalhar com esse esporte, lá se vão... Deixa eu ver se a memória ainda é boa. 24 anos em televisão, mais 2 com jornal e assessoria, são 26 anos, então já é uma estrada boa, né? Cara, é uma pergunta retórica, porque todo mundo faz, e a resposta ela é difícil quando você considera que os dois têm qualidades que são incontestáveis. O Ayrton era o piloto mais rápido da sua época, acho que isso não tem discussão alguma, e era sim um piloto completo. Mas a filosofia de trabalho do Ayrton era muito diferente do Nelson, que veio da escola da tentativa e erro, do cara que tinha um conhecimento empírico, que usou todos os métodos possíveis e os não possíveis, porque explorava brechas de regulamento para tornar os carros dele competitivos. O cara embutia amortecedores num Super V, que nenhum outro piloto pensou, ele pensou primeiro. O Nelson pensava fora da casinha porque metia a mão na massa. Então, por ter uma experiência de graxa, por ter sido um cara que se inspirou no Jack Brabham, que ele considerou que foi um dos grandes ídolos da vida dele, é o Jack Brabham, além do Lauda. Que o Lauda era um piloto que sabia muito bem passar as informações para os engenheiros. O Lauda sempre foi muito técnico. E nisso o Nelson tem muito do Niki Lauda. Mas a parte mecânica, essa parte de adquirir conhecimento na oficina, eu acho que o Piquet foi o mais mecânico dos pilotos que já passaram pela Fórmula 1 e talvez nesse aspecto tenha sido mais completo que o Ayrton. Mas como piloto, o Senna foi melhor que o Piquet. Agora, você falou sobre achar brechas em regulamento. Isso é uma coisa. Outra coisa é agir até contra o regulamento. Piquet também tinha dessas. Dizem que tinha, né? Eu não posso afirmar isso com toda a convicção do mundo, mas o Chico Serra, que foi o rival ferrenho dele na Fórmula 3 inglesa em 78, gritava na imprensa para quem quisesse ouvir que o Nelson andava fora. Mas aí havia um detalhe. O Chico tinha uma máquina de divulgação muito forte, porque a mãe dele, a Baby Pacheco Jordão, era uma mulher muito bem relacionada com redação. Então tinha um lobby pró-Chico e ele tinha o patrocínio da Sadia. O Nelson era aquele cara candango, barra carioca, filho de ministro, caçado pelos militares, que correu escondido do pai, que correu com o sobrenome Piquet com a letra K em vez de QU, para burlar a proibição familiar. Mas acho que o doutor Estácio já estava meio que aceitando o fato de o Nelson ser piloto quando morreu em 74, no meio do campeonato da Super V. Só bom lembrar que era Souto Maior a família, né? A família do doutor quem- Estácio Souto Maior. Uma família super tradicional. A família do doutor Estácio, que era de Pernambuco, se não me engano. Enfim, o Nelson era acusado pelo Chico Serra e o Nelson já tinha um ranço da imprensa, isso já vem desde 78. O ranço do Nelson com a imprensa, porque a imprensa só falava do Chico Serra e não exaltava as vitórias do Nelson. O Nelson foi o recordista de vitórias até o Ayrton na Fórmula 3 inglesa. Então essa rejeição do Nelson contra nós profissionais de imprensa, ela começa exatamente na Fórmula 3 inglesa em 1978. Tadinho, tão mal amado, né? O Nelson Piquet tinha isso, então, né? Ele sempre foi
aquele cara que tinha uma autoestima baixa, né? Isso é psicose também, né, gente? No final das contas, ele reclamava também depois que o Senna tinha muito mais visibilidade do que ele. Sim. Né? Sobre Senna e Piquet, me perdoa aqui, Elton, fazer uma pergunta. Nós também fizemos para o Flávio, e a gente quer deixar claro aqui, Rodrigo, que não faz a menor diferença se o cara é gay ou não é pra gente. Nós não estamos nem aí pra sexualidade de ninguém. Cada um sabe de si, cada um sabe o que faz. Nós não temos nenhum tipo de preconceito. É bom deixar claro para fazer essa pergunta. Nem eu também tenho. Eu sei disso. Mas o Piquet, ele afirmou numa entrevista, fez uma insinuação numa entrevista que o Senna era gay. E isso gerou, na época, era um outro mundo, um outro país, e gerou que cara irreverente, que cara, né, fala o que pensa, que legal. E um negócio que o Senna não gostou, que muita gente não gostou. Então, eu vou fazer duas perguntas. Como eu disse, não faz nenhuma diferença, mas é bom a gente que vocês respondam. O Senna era gay, e o que o Senna sentiu quando viu essa declaração do Piquet? Você que estava sempre perto lá acompanhando, como é que isso pegou no mundo da Fórmula 1? Como é que foi a relação dos dois a partir disso? Cara, nessa época eu era apenas um torcedor, né? Porque isso foi em 88, eu tinha 16 para 17 anos, e eu me lembro clamorosamente que foi uma reação animosa. O Senna deu uma resposta. O Senna, na verdade, tudo começa na pré-temporada de 88, que o Piquet deu uma sumida porque era o jeito dele. Ele nunca teve o trato com a imprensa que o Senna teve. Né? E o Piquet tinha ido para Lotus exatamente para o lugar do Senna, tinha dado umas declarações já bem mal criadas. Na revista Grid, em 87, pós-título, ele fala: eu vou desinfetar o carro do Ayrton e vou fazer o primeiro contato com a Lotus. Foi nesses termos. E o Piquet depois insinuaria várias vezes que aquele carro que ele recebeu em 88 não era competitivo por causa do Gerard Carouge, que o Gerard adorava o Ayrton e, por conta disso, teria feito um carro ruim de propósito, o que eu não acredito muito. A Lotus errou a mão no projeto, mas o Piquet passaria muito tempo da vida culpando o Gerard Carouge por aquilo. Mas essa história começa, essas insinuações do Senna sendo homossexual começam mais com o Prost do que com o Nelson. Porque o Prost insinuava que os amigos do Ayrton que o acompanhavam, um deles chamava Júnior, Américo Jacotto Júnior, e ficavam muito colados com o Senna, e o Prost foi o primeiro que ensinou que o Senna fosse homossexual. O primeiro piloto na Fórmula 1. E o Piquet entrou nessa onda porque ficou um disque no bastidor e um leve trás da imprensa. Então, nesse leve trás da imprensa, o repórter do Jornal do Brasil, chamado Eloir Maciel, que foi inclusive da TV Globo na década de 80 e foi famoso também por perguntar para o Nelson em 82, vai dar para ganhar hoje, Nelson? E o Nelson: eu não sou mago, eu sou piloto. Uma das muitas respostas atravessadas que o Piquet deu para a imprensa. E aí, o Nelson, chateado com tudo aquilo que vinha de leve trás, diz que ele falou: pode publicar aí que o Senna é viado. O Senna não gosta de mulher. E ele não quer admitir isso. Então o Nelson jogou essa afirmação leviana porque o Ayrton tinha dito que o Nelson estava afastado da imprensa para não ter que falar mais nada, porque ele não estava em evidência. E ele: vocês então precisam perguntar para o Senna se ele gosta de mulher ou não. Aí pronto, quando cai com uma bomba essa notícia, e o Ayrton sabe, através da Lúcia, da primeira mulher do Galvão Bueno, que o Galvão era Ayrton Senna Futebol Clube, sempre foi. E a Lúcia mais do que todos, porque ela não era jornalista, nossa, aí o Senna virou bicho. E por muito tempo também tentaram fazer uma reconciliação. O Reginaldo, já antes desse rompimento, tentou fazer uma aproximação, mas não havia como. O Piquet já se sentiu incomodado com o Senna desde o primeiro momento que ele começou a brilhar na Fórmula Ford 2000 em 82. Tem a história do teste em Paul Ricard, que ele faz uma aposta com o Bernie Eccleston, que ele fala: eu aposto tanto que o Ayrton não vai virar mais rápido do que eu. Porque o Bernie Eccleston queria pôr os dois na Brabham, correndo juntos em 84. E aí tem gente, os piquetistas, o Ayrton Senna foi mais lento que o Roberto Guerreiro, foi mais lento que o Mauro Baldi, e foi mesmo. Mas porque o Ayrton Senna andou com um carro já com pneu usado, com uma outra configuração, o Nelson botou pneu novo e cravou todo mundo. O Nelson era malandro e ganhou do Bernie a aposta. $10 mil, se não me engano. Entendeu? Então, já tinha essa coisa, né, de você está entrando no meu terreiro, você vai bicar no meu terreiro, é isso aí o galo novo do galinheiro. E o Ayrton Senna falou: bicou no terreiro do Querendo Nelson. sentar na janelinha. Exatamente. Exatamente, é por aí. E aí a animosidade foi até o fim da vida do Senna,
Mas acho que como piloto o Piquet respeitava o Ayrton. Acho que como piloto, também tem essa sim, impressão. Sim. Mas aquele episódio, sei lá, cara, acho que foi um despropósito, foi um despautério. Eu me lembro. O pior de tudo foi a imprensa ter comprado isso e colocado isso, sabe, como um objeto de discussão, quando o que a gente tinha era que exaltar 2 grandes campeões que eles eram. Né? E não colocá-los em confronto. Nisso a imprensa tem culpa de muita coisa. Eu tenho a impressão, hoje eu posso estar completamente enganado, assim, mas eu tenho uma lembrança. Eu posso correndo pro lado errado. Fizeram. Tá vendo? Engenheiros da Bahia. Mas eu tenho a impressão de que o Senna respondeu quando perguntaram para ele. Respondeu Ele falou na assim, Playboy, pergunta pra Caterine. Isso, pergunta pra mulher pra dele. Caterine se eu sou Isso, homossexual. alguma e o coisa Senna assim. não era homossexual. Namoro com a Xuxa, namoro com a Adriane Galisteu, fora outras histórias contadas no livro do Ernesto Rodrigues, você não tem dúvidas de que o Senna não era homossexual. Tudo bem, aí vai alguém olhar mais desavisado, porque ele desceu a avenida, foi lá pro camarote, desceu do camarote pra avenida quando a Estácio foi campeã em 92, que ele ficou sambando, mas era o jeito dele meio desajeitado. Só que naquela noite apareceu uma mulher na frente dele, levantou o cabelo, sabe o que estava escrito? Quero dar pra você. E o Senna levou a mulher pra Angra dos Reis. Ele estava numa fase que ele podia fazer o que bem permitisse a cabeça dele fazer. Até o dia que ele conheceu o Galisteu. E aí ele virou a cabeça também. E foi um namoro difícil, porque a família Senna jamais aceitou a Galisteu. Até o dia que o Ayrton morreu. Foi o caminho das E ela borboletas. A viúva do Senna foi a Xuxa. Ela foi escanteada no enterro. Né? A Xuxa é que é a viúva oficial do Ayrton Senna. É inacreditável. É inacreditável mesmo. Mais uma vez, para deixar isso claro aqui, tanto faz. Esse é o problema do Senna. Problema não, isso é questão do Senna, não é problema nenhum. Qualquer piloto, não é problema, qualquer ser humano. Essa questão é dele, não é nenhum problema, não é nenhuma vantagem ou desvantagem, nem nada. É só porque é um assunto que pega muito também Que gerou polêmica. na cobertura da Fórmula 1 e na relação entre os 2 maiores pilotos, 2 dos 3 maiores pilotos foi brasileiros de todos os absolutamente tempos. infeliz, né? Foi absolutamente Só por infeliz. isso a pergunta, para ficar claro para quem está vendo. Rodrigo, eu tenho uma curiosidade muito, muito grande, você citou isso agora, além da relação do Piquet e do Senna, que é sempre muito polêmica, até gostosa de falar sobre ela, dessa relação que o Senna também tinha, que era controversa com o Prost. Sim. Que também eram 2 pilotos rivais, que se respeitavam como pilotos, né? Só de ser rival é porque se respeitam um ao outro. Chegou um período que não conversavam, mas ao fim da vida os veio dois o se Prost tornaram aqui. amigos. Eu, por exemplo, na época que o Senna morreu, eu fiquei meio indignado assim, de ver o Prost carregando o caixão do Senna. Mas é que ele tinha se tornado amigo no período. Né? Já tinham se perdoado. O que você sabe de bastidor dessa relação? Como que foi? Olha, quando os dois dominaram a temporada de 88 e o Senna, que não tinha títulos, ganhou o primeiro, acho que o Prost não se incomodou muito, não. Ele até deu umas declarações bem ao estilo dele, né? Do anão. Não do Flávio, mas do Alan Prost. Que a gente também chama o Flávio de anão de vez em quando. Por quê? E é de gente? brincadeira. Por quê? E é de brincadeira. O Flávio é baixinho, né? E o Prost também. E um bota da mais alta qualidade. Tinha medo da chuva, mas não interessa. Guiava muito. Mas o anão, o francês, ele tergiversava, vinha com aquela coisa política. O Prost sempre foi muito político. Tinha o Balestre como aliado, né? E aí, Spa-Francorchamps, quando ele é derrotado de uma forma épica pelo Senna, ele manda assim, congratulations, Que ano campeão. isso? Que ano? 88. E o Senna abrindo vantagem para o Prost no campeonato. Mas aí vem o que pode ser considerado o início da ruptura, que é o GP de Portugal, onde o Senna espreme o Prost no muro, e o Prost dá uma declaração, eu fiquei com medo, violino. Prost sempre reclamão. E o Senna dá aquela aula de pilotagem em Suzuka, depois de cair para 16º na largada, ganha campeão com muito mérito. Maravilhoso. Os caras fazem 199 pontos no campeonato, os dois, a Ferrari sozinha fez 65. Eu não lembro se somando as equipes todas deu o total da McLaren, mas olha a ideia do massacre que eles impingiram, e só não ganharam as 16 corridas porque o Prost quebrou em Monza e o Senna se rolou a passar o Schlesser. Ok. A lua de mel parecia e em vento e popa. Imola 89, a coisa degringola, porque parece que tinha um acordo entre os dois de quem chegasse a primeira curva na frente não agredia, e o Prost, nas palavras do Prost, violino, teria dito que o Senna quebrou o acordo. E aí começou o jogo. O jogo de bastidor, o jogo político, e o Ron tentando administrar aquele incêndio, porque eram 2 gênios. O Ayrton do jeito dele, o Prost do jeito dele também.
E o Senna, quando vence Mônaco, ele fala, eu calei a boca do papagaio, porque ele começou a chamar o Prost de papagaio, o Prost só reclamava. E o Anão aproveita um momento ruim do Senna no campeonato, enfileira um monte de vitórias, e aí os dois vão para aquela decisão em Suzuka, para aquela corrida absolutamente controversa. O Prost queima a largada. Se vocês forem observar frame por frame, o Prost queima a largada em Suzuka. Não é muito claro, mas queima. E ele tem um acerto de carro que o Senna jamais ultrapassaria em condição normal. O Prost naquele dia guia a maior corrida da vida, mas o Senna também guia. E quando ele percebe a brecha, o Prost deu a fechada. E tem um ângulo de câmera que mostra que o Prost fechou a porta do Ayrton. É nítido que isso aconteceu. Jogou pra Ele cima. jogou para cima o carro. E aí aquela coisa que o Galvão fala, se sair o campeão é o Prost. E se o Senna abandonasse também. Só que aí tornou a coisa mais dramática. Eu acompanhando em casa, eu falando, cara, será que vai ganhar do Nannini? E ele foi lá, descontou a diferença e ganhou aquela vitória do Senna. Como vitória na pista, uma das maiores da carreira dele. E aí aquela coisa, né? Vai pro pódio, não vai, vai pro pódio, não vai. Quando abre o pódio, entram o Nannini, o Butsen e o Patrese, eu falei, o Anão ganhou. O Anão é mais uma vez campeão mundial. E aí estoura aquilo, reflete Suzuka 90, que o Senna avisou que ia dar o troco, e foi um troco muito bem dado. Foi. Muito bonito. Maravilhoso. É bonito. Um troco É bonito. muito bem dado. Só É a beleza da batida. Só uma coisa que a McLaren fez mais pontos que todas as outras somaram em 88. Você tinha razão. Tá vendo? Pois é. E aí esse domínio dos dois, essa fase grandiosa dos dois, ela tem um hiato, porque em 91 o Prost não é páreo pro Senna, e em 92 o Anão sai. E aí quem ganha corpo é o Mansell, que ficou anos e anos e anos tentando mostrar que era um grande piloto. Era um leão. O Mansell, Agressivo. o Mansell que tinha de rápido e agressivo tinha de burro. É, o Mansell- a impressão que eu tinha é que ele era meio tapado mesmo. Ele era. Limitado. Ele era. A própria Williams admite que ele era um cara burro, limitado, psicologicamente, intelectualmente também. São bons demais. Mas assim, guiando era um animal. No Eu sou fã do sentido, Mansell. no sentido amplo do termo, tá? Não no sentido literal, não desmerecendo o Mansell como ser humano. Mas assim, o Mansell dava 110%, guiava mais que o carro, permitia. Não era um grande cheirava. acertador, não era um grande acertador, e se ofereceu o sacrifício de fazer milhares e milhares de quilômetros de teste para poder ser campeão mundial. E quando conseguiu e a Williams não quis renovar nas bases que ele pediu demissão e foi para a Indy. E no único ano que ele foi forte na Indy, ele foi campeão. Quer dizer, o cara conseguiu no espaço de um ano ser campeão das duas. Mas voltemos a Prost e Senna. Tinha a questão do veto, que o Senna falou, que o Prost falou, eu não divido mais equipe com a Ayrton, mas dividiu a pista contra. E num primeiro momento do campeonato de 93, o Prost sentiu a pressão de correr contra o Senna. Que o Senna faz coisas, Kyalami guia muito. Brasil aquela vitória, Donington então é o baile. E o Prost foi campeão porque tinha um carro melhor, ponto. Mas no fim ali, eu acho que o Senna já estava baixando a guarda, e quando ele percebeu que o cara ia parar, ele falou, não, agora eu posso fazer as pazes com esse cara. E aí quando o Senna morre, eles estão de bem. E eu acho digno o Prost vir para o enterro do Ayrton. O que eu acho errado é o tempo inteiro, todo mundo no Brasil, colocar o Prost como grande vilão da história. Pois se o Senna não bateu nele, quer dizer, um fez com o outro fez com um. Então tá tudo certo, gente. Matou ali. Que faz parte do jogo. É o Exato. jogo. O jogo é esse. Não é a obra do Ernesto Rodrigues colocar o Prost como vilão praticamente o tempo todo. Não é o filme do Asif Kapadia colocar o Prost como vilão o tempo todo. E documentários, etc. Você tem que ouvir o outro lado da história. Por que a imprensa só coloca o Prost como vilão? Se para os franceses, provavelmente não se colocava o Senna também como um vilão na trajetória do Prost. Rodrigo, mas você acha que isso não foi um trabalho nosso, que eu falo, do brasileiro, da nossa necessidade, que a gente criou? Nós criamos o Prost, um vilão, depois criamos o Mansell, também era um vilão. E o Piquet também era. Depois, não, Você fala o nós Schumacher... brasileiro, nós sim. jornalistas. A imprensa, né? Não, todo mundo. Não, um vai puxando pro outro. negócio é o seguinte, Eu acho que é todo mundo. Eu acho que é jornalismo e O a Ayrton população. Senna- A galera gosta também, Ele né? gosta. O Ayrton Senna no Brasil, ele tomou ares de santidade. Mas porque Então, a mídia ajudou, o Galvão isso. ajudou. Então, O Ayrton tudo que Senna o Ayrton era Senna um ser fazia- humano sem defeitos, bonito,
né? Campeão, Bem-sucedido. Família Bem-sucedido, rica, família rica, sem Pegava nada, nenhum geral, escândalo, nada. Namorou a Xuxa, que era a rainha. Rainha dos Aí os baixinhos. baixinhos. Então, assim... Corou o Senna no palco do show da Xuxa. Eu o lembro Ayrton disso. Senna não tinha defeito. Né? Então, e ele não poderia ter. Então, um cara que rivalizava com o Ayrton Senna estava errado. Ele é um monstro. Todos eles. Piquet, Só que, Prost, Mansell, só que se Schumacher. você for olhar um pouquinho, você vê que o Ayrton Senna era um cara mau na pista. Sim. Maldoso, às vezes. Mas tinha que ser. Pra ganhar, porra. Tinha Senão que você ser. não ganha. Gente, isso acontece. A gente tem exemplo no futebol. O Pelé não foi santo. A gente teve aqui o Procópio, que teve aqui presente aqui, que o Pelé colocou o Procópio 5 anos sem jogar futebol. Não, eu tô dando exemplo de Nem um só o Procópio. Quebrou a perna de um alemão Isso. no Maracanã, deu uma cotovelada no Fonte, que é criminosa, É. e foi falta para o Brasil. Não, Muitas histórias, Você muitas. que está aí, quando acabar esse vídeo, aproveita que está no YouTube, joga lá Maldades do Pelé no YouTube. E tem. Vai ter 30 minutos de um vídeo lá com o Pelé dando cotovelada, dando porrada. Não, mas ele também tinha que se defender, né? Errado, Porrada de crime. errado ele não tá também, não. Errado não tá, cara. Faz parte do jogo. E que juiz que era o louco de expulsar o Pelé? E teve um que foi expulsar. mandou voltar. Teve um que Mandou expulsou voltar. o Pelé e mandou. Não, tiraram o juiz do jogo. E o Pelé teve que voltou. voltar a Substituiu partida. o juiz. Que audácia expulsar o Pelé, pô. Então eu acho que tem muito isso, né? Pra gente narrar uma história. Quem gosta de cinema vê isso, né? Tem sempre o bom e o mal. E é uma tendência. Jekyll e Hyde, né? É, pra gente ir contando as histórias, a gente vai puxando isso. Então, por isso que às vezes, quando a gente vai analisar tudo de fora, a gente fica assim: será que o Prost era tão ruim mesmo? Tão maldoso? não era. Será que o Schumacher era esse Dick vigarista que tanto é apontado? Esse- Afinal vê. mas onde já se viu, o Schumacher ganhou a prova que o Senna morreu. Vejam Que só. audácia é Maldade, essa? né? Vejam só essa história do vigarista. Isso é usado até no carnaval, quando uma escola de samba do Rio de Janeiro faz um enredo chamado Acelera Tijuca, em que o samba ia ser Ayrton Senna do Brasil e trocaram para Ayrton Senna do Borel, e tinha lá um trecho lá, ficou na, não sei o que lá, do vigarista. Abre aí, Marcão, bota a letra. Império por da favor. Tijuca ou Unidos da Tijuca? Unidos da Tijuca 2014. A Unidos da Tijuca foi campeã. Foi campeão, pô. Foi campeão do carnaval. E o Paulo Barros era o enredista do carnavalesco. Paulo E a Barros, comissão tinha lá o Sonic, tinha o Dick Vigarista, tinha a Penélope Charmosa, quer dizer, você tipificava corrida os maluca, exemplos de corrida velocidade, maluca, corrida corrida maluca race, e tal. E tem a letra que vai falar do ficou pra trás o vigarista, quer dizer, é a associação Sim, ao Schumacher. Ao Schumacher. Né? Que todo mundo passou a chamar o Schumacher de Dick Vigarista. E E o que é o refrão? Olha lá. Numa corrida Fala aí, Marcão. Cadê? Vamos Uma lá. corrida maluca. Internet, Uma corrida maluca Lá vão eles na repleta pura de bambas, cadência do tentando trapacear, deu mole, rodou na pista, ficou pra trás o vigarista. É? É aquela coisa, só ele é mocinho? Não, né? E, Menos, muito menos. e aqui na imprensa brasileira também, e no povo brasileiro como um todo, ficou meio que quase que proibido falar que existiram ou que existem pilotos melhores do que o Senna. E o Schumacher, na minha opinião, avançou bastante nesse... E Hamilton mais Hamilton, ainda. E o Hamilton mais ainda. Por favor, né? O Schumacher e o Hamilton avançaram Não só pelos casinhas, títulos. né? Em toda a história, em toda a construção. Mas fica sempre aquela questão. O Senna poderia ter sido mais? Poderia. Poderia ter construído uma grande história, mas temos que lembrar, o Senna estava com 34 anos, quando ele faleceu, 34, né? 34, isso. 34, É. ele de 1960, morreu em 94, 34 anos. A gente não sabe como que seria aquela temporada para o Senna, que começou muito ruim, muito ruim. Se eu não me engano... Tava 20-0 antes do GP de San Marino. Isso. Então, assim, tudo isso é uma questão do e se. E às vezes a gente fica preso a essas coisas. E quando a gente vai colocar no papel toda a construção, toda a história que foi montada, poxa vida, o Schumacher é um absurdo de piloto. Demais. Absurdo. Sabe o que eu acho que rola? Você é especialista, Rodrigo, me perdoa, tá? Porque o Schumacher ainda correu com o Senna ao mesmo tempo. Tem uma pequena rivalidade que principalmente a gente cria, o brasileiro cria, a imprensa cria. O Hamilton não. O Hamilton, ele pegou a bandeira igual o Senna pegou e saiu com ela. E o Hamilton tem essa coisa que a gente conversou muito isso com o Flávio. O Hamilton é ativista de causas maravilhosas.
Hamilton, eu acho que é o piloto mais simpático da história. Isso é minha Hamilton opinião. é negro. O Hamilton, Hein? o Hamilton Não, é Quebrou maravilhoso. paradigmas, né? O Hamilton já É um venceu, negro na Fórmula 1. E assim, além de tudo, o Hamilton é um cara foda, o Hamilton é maravilhoso. O Hamilton, todo mundo que é legal gosta do Hamilton. A verdade é essa. O Hamilton é um cara. É meu maior ídolo no esporte, tem muitos anos. Não quer dizer nada isso pra mim, sou eu que tô falando, Rodrigo. Mas assim, é mais fácil hoje o brasileiro gostar do Hamilton do que gostar do Schumacher. Porque hoje não tem a peça, né? As pessoas gostam da Fórmula 1, mas hoje não tem mais aquela peça que é a peça que representa o Brasil na Fórmula 1. Que a gente pega e fica assim, vai ganhar. Quem vê Fórmula 1 hoje não é pra ver o brasileiro, Não é que pra ver gosta o do brasileiro, esporte, porque que gosta gosta do daquilo esporte. ali, que procura entender, procura estudar, porque não é fácil entender aquilo ali. Eu acho que o grande problema que vem martelando a cabeça de muitos, desde o Ayrton, e lá se vão 28 anos, quase 30, né? Foi essa busca desenfreada de achar alguém que fosse ser o novo Senna. Até lembro da infelicidade de uma jornalista de uma emissora, eu não vou falar quem é a jornalista e qual emissora foi, que disse que o Nasser era o Senna reverso. Você não pode dizer um O que negócio ela quis dizer com isso? É porque foi tentar ver o sobrenome e se enrolou. E o Nasser era um excelente piloto. E deu azar na segunda temporada de ser sacaneado por uma equipe que fez um carro muito ruim. E o cara salva o time da bancarrota, que a Sauber iria muito mal naquele campeonato. Ele chega em nono no GP do Brasil. E o prêmio dele é uma demissão. E passaram 14 pilotos depois do Ayrton. Inacreditável isso. Brasileiros. E Alguns só passaram mesmo. Né, Rodrigo? alguns não deixaram a menor saudade. Mas quando você pega o Rubens e o Massa, cara, o Rubens foi... O que fizeram com o Rubens foi uma maldade sem tamanho. Merecia ser campeão mundial no começo. Talvez, mas ele não teve A gente vai estofo falar pra... disso daqui a pouco, quando a gente for falar do livro. Mas eu acho que o Rubens, eu acho que faltou ao Rubens um pouco de estofo, sinceramente, honestamente falando. E outra coisa, quando você tem como colega de equipe o Michael Schumacher, é muito difícil você ser igual ou melhor que o Schumacher. O Massa, quando começa a crescer na Ferrari, ganha corridas, ali o Schumacher já estava aposentando, meio que rola uma desculpa, mas logo no primeiro ano do Raikkonen, o campeão é o Raikkonen. A impressão que eu tenho é que o Rubinho conseguia correr com o Schumacher e o Massa não. Não sei, eu acho que o Massa conseguiria correr e ser melhor que o Schumacher. Como mostrou que era, em algumas corridas, superior em velocidade, de fazer pole position, ganhar. Os dois tiveram momentos brilhantes na Ferrari. Mas ambos foram tremendamente sacaneados pela hierarquia da equipe. O Barrichello pela história da Áustria, que completou 20 anos agora. E o Massa com o Fernando Faster Denil, que acaba com a A carreira do história Felipe da na Áustria, Fórmula 1. pra quem não sabe, do hoje sim. É, do hoje Kleber sim, Machado, não. que é um dos melhores bordões da É, história. hoje não, hoje não, hoje não. Contextualizar pra quem não Hoje sabe. sim. Não, é porque você fez a ordem contrária. Hoje sim, hoje sim, hoje não. É hoje não, hoje hoje não. sim. Dá uns contos que eu tô Sim. Obrigado. Essa dá gerência. E aí a outra, essa é a situação do Barrichello. A do Massa, qual é? É o Fernando Faster Denil. E isso foi tão escandaloso, ou mais até, do que a história do Barrichello, porque o rádio foi aberto. Né? Gravaram e puseram, e logo depois aparece lá o Massa no Repin de Hockenheim abrindo passagem. Cara, quando eu vi aquilo, eu já com blog... E aí quase que parava o cara. Eu escrevi uma coluna, a corrida não tinha nem terminado, mas Você eu já tá falei... desabafando. Falei, vocês acabaram de presenciar uma das maiores vergonhas ao vivo e a cores que a Fórmula 1 já... A Ferrari não aprendeu com a Áustria 2002. Eu lembro como se fosse hoje de eu ter escrito isso. A Ferrari não aprendeu com a Áustria 2002 porque para ela foi pinto pagar uma multa de $1 milhão pela quebra do protocolo do pódio em Zandvoort, porque além da história O escandalosa... Schumacher estava constrangido ali. Claro, mas ele também poderia ter dito, falado, eu não faço parte disso. Não tinha necessidade da Ferrari fazer o que fez. Um campeonato que foi decidido em julho. Nossa, é um absurdo. Vantagem gigantesca. Vejam bem, a vantagem era gigantesca. Ele estava 21 pontos à frente do Montoya e com a vitória ele abre mais 6, porque o Montoya foi terceiro. Quer dizer, ele estava com o dobro dos pontos do Montoya. 2002, né? Não tinha a menor necessidade da Ferrari fazer aquilo com o Rubinho. Submeteu ele a uma humilhação. E o Rubinho não disfarçou, né? Só deixou ele passar na última, na linha. Nosso amigo Google do computador, não o Google de carne e osso que está aqui à minha esquerda, é a maior, é o campeão que foi Com a maior levantou antecedência o título da história. com a maior antecedência.
Na 21 de julho de 2002. Na corrida 11 de 17. É uns 6. Então não precisava disso de E o jeito Mansell na nenhum, velho. 13ª de 17 ou na 12ª. Mas foi em agosto, no Hungaroring, em 92. Massa e Rubim também. 11 de 16. 11 de É, 16. porque o Schumi foi 11 de 17. Massa e Rubim também Aí tô tem falando uma. o Google de Cardoso tá aqui do lado. O Massa e Rubim tem uma história também em comum que o Rubim quase que encerra a carreira do Massa, né? Sim, a história da molada lá. Da mola, né? Na Hungria. Da mola, quase matam o Quase Massa. mata o Massa. E depois disso, o Massa nunca mais foi o mesmo. É É. isso mesmo? Isso foi. Eu acho que mais o Fernando Faster than you abalou o psicológico dele. Mas o Nelson Piquet tinha uma tese de que todo piloto, quando sofre um acidente grave e tem um problema neurológico, ele perde o senso de profundidade. E o Massa, depois do episódio da mola, nunca mais seria o mesmo. Ele fica, porque não, porque eu continuei. Não. Eu também tenho essa. Na impressão. Williams, o Valtteri Bottas foi superior a ele em todos os campeonatos que os dois foram parceiros. É. Né? E depois ele foi tragado pela falta de competitividade da equipe, que está aí até agora tentando se recuperar e não consegue, e não vai conseguir. A Williams de hoje... Mesmo depois de não ser vendida, você acha que a Williams de hoje não é nem sombra daquela equipe que foi multicampeão mundial. essa turma que Acabou. assumiu 2021, você acha que não tem chance de Não. chegar com esquece. entusiasmo todo, com uma Esquece. alegria toda, com Pode uma energia esquecer. nova? É. Pode esquecer. Ela é sombra do que foi a Williams do passado, como a Lotus dos anos 90 já era sombra daquela Lotus do Colin Chapman. A decadência da Lotus começa exatamente na entrada do Piquet, em 88. 8-8, quando o Senna sai. Em 7 anos a equipe acabou. Mas eu só acredito a Williams terminando as suas atividades se alguém comprar a estrutura, o que até poderá acontecer futuramente, se Virar uma SAF. ou então a Audi ou a Porsche que vão entrar na categoria comprar uma estrutura, o que pode acontecer, porque eu não sei, a Volkswagen vai entrar com investimento mega, vai precisar fazer uma estrutura do zero ou pega 2 times É. que já estão ali prontos com fábricas e tudo mais e coloca a expertise dela. Mas quais? Aston Martin? Haas, Haas, duvido. Acho difícil. que investimento... Sauber é uma possibilidade? A Haas também, eu já posso também colocar nessa brincadeira, tá? Eu falei duvido, acho difícil, mas eu não sei se o Gene Haas vai capitular. Enfim, Deu uma melhoradinha esse ano, né? melhorou bem. Mas a Alfa também melhorou. Mas assim, Williams, Aston Martin, e tem a possibilidade da Andretti, mas a Andretti já está sofrendo uma restrição. Tem gente que é a favor e tem gente que é contra. Porque tem aquela história, farinha pouco é meu pirão primeiro, É. negócio É. a divisão dos lucros. Mas por que Audi e Porsche estão sendo bem-vindas e a Andretti não? Eis a questão. Só porque são 2 grandes montadoras, o Andretti seria cliente da Renault. Mas, cara, quanto mais carro, melhor. O que a gente quer ver é espetáculo na Essa pista. questão de... Esse mercado americano tá meio tentando tomar conta. Prova em Las Vegas, Netflix... Liberty Media, né? Netflix lá dentro Sim, o tempo todo. Estados sim. Unidos... pode ser também, né? Sim, claro. Isso é tudo reflexo de uma política nova da Fórmula 1 e que pode, a qualquer momento, eu estou avisando aqui para vocês, pode a qualquer momento bater de frente a filosofia da FIA com o Liberty Media, sabe por quê? Porque a FIA tem um cara que por trás está silenciosamente agindo, que é o Bernie Ecclestone. E esse cara... Mas ele está agindo em que sentido? Primeiro que ele é aliado do Bin Sulayem, que é o atual presidente da FIA. E a Fabiana é a vice-presidente para assuntos de América do Sul. Fabiana Ecclestone. Unam os pontos. E qualquer hora dessa a FIA vai começar a bater de frente com o Liberty Media. Ô, Rodrigo, a gente está falando a respeito de equipe, aí hoje eu vou puxar para um outro livro seu, antes da gente falar do livro que você veio aqui a Belo Horizonte para lançar, que é o Saudosas Pequenas. O que é o Saudosas Pequenas? É aquele carinho especial que você tem para aquelas equipes que às vezes surgem e vão embora. Qual é a sua preferida entre as tão pequenininhas? Eu já tô lembrando já de uma outra coisa aqui. Só uma coisa para contextualizar, Tim, quem não leu o livro, quem não sabe, o que você caracterizou como pequena? Porque tem equipes que são consideradas menores que ganharam grandes prêmios, que foram pole. O que é pequena? Qual que é o critério Nesse para ser caso das pequena? saudosas, né? Equipe sem vitória. Não pode ter ganhado nenhuma. Não, Então, por exemplo, a Tyrrell não entra. A Tyrrell, obviamente, não entraria. E ela foi uma grande equipe durante um período. Depois ela experimentou uma decadência, foi vendida para a BAR. Enfim, mas...
agora me vem na cabeça uma pessoa que foi a mais fundamental de todas para que eu pudesse estar aqui com vocês, que é o meu pai. Meu velho, Manuel, que não era jornalista, era um funcionário de centrais elétricas de Furnas, lá em Botafogo. O cara começou... Ele via lá as corridas, quando passavam na televisão, porque tinha aquela coisa de a Globo, algumas vezes, não transmitir. E aí tá lá, papelão enorme, um monte de número. Pai, o que é isso aí? Isso é o bolão da firma de Fórmula 1. Que massa, velho. O bolão, quem são esses pilotos? Você é dos quem nossos. são esses nomes aí? Villeneuve, Andretti, são os pilotos. Tem brasileiro? Eu falei, Andretti falou, Maia, tem né? Piquet, tem Emerson. Opa, é legal esse negócio, pai? Ele, senta comigo, vamos assistir uma corrida. Eu falei, tá bom. Lembra qual foi a primeira? 9 de setembro de 78. É. Acidente na largada, a Lotus explode, Ronnie Peterson. Todo mundo vai adorar Fogo na pista, Luciano do Vale falando. É a beleza do desastre. No dia seguinte morre o Ronnie Peterson. Não, aí é sacanagem. Mas na hora foi legal. Aí eu pensei, porra, isso não deve ser legal, mas aí eu olhei para aquele negócio, aqueles carros diferentes, era diferente de tudo que eu via na rua, na vida. Falei, tá. Em 78 eles eram bonitos, eu tinha super trunfo deles. Aí vem GP do Canadá, a última corrida do campeonato, ganha um tal de Gilles Villeneuve. E a cena dele, dando a volta da consagração, com a bandeira quadriculada na mão, nunca mais saiu da minha cabeça. E aí começamos a ver Fórmula 1, eu mais até do que meu pai, moleque, 9, 10 anos, Piquet começando a ganhar corrida, porra. Você vira o quê? Piquetista, né? É, lógico. E vai torcer pelo Nelson. Eu nunca entendi porque que meu pai, em 81, resolveu torcer pelo Reutemann. Quando eu comecei a fazer o Quase Heróis, e aí a gente vai voltar depois ao Quase Heróis, mas... Quando eu fiz o Quase Heróis, eu comecei a entender a filosofia do velho. Ele queria que o cara que era coroa ganhasse o campeonato. Ele pensava assim, pô, o Nelson tem muito tempo de estrada para ganhar. Deixa o argentino ganhar o dele, o Loli. Eu olhava para ele indignado. Como é que pode, pai, você torcer para um argentino? Contra o brasileiro. Contra um brasileiro? Ainda mais o Piquet que vai ser campeão mundial. Não vai ser campeão mundial. Vai ser campeão mundial. E aí foi. Outra coincidência, no dia que nasceria meu filho, muito tempo depois, 17 de outubro. E aí os Saudosos Pequenas, ele é fruto, não é propriamente da paixão pelas equipes pequenas, mas para fazer justiça às equipes pequenas, que hoje não tem mais vez na Fórmula 1. A Fórmula 1 sempre foi chamado de The Piranha Club. Porque você, a piranha morde e mata. E contem quantas equipes acabaram. Inclusive a Fittipaldi, que é um caso à parte, que poderia estar no livro, muita gente me inquiriu por que ela não está, mas a Fittipaldi é um caso à parte. Ah, você vai fazer um livro para à se parte. fazer justiça a ela. Sim. Eu pretendo. Mas uma pena que o Ricardo de Villa já morreu e o Wilsinho, por exemplo, que seriam ótimos entrevistados, o Wilsinho não está bem de saúde. Eu já escutei uma história que o George Harrison ajudou com dinheiro, né? Que ele era muito amigo do... Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso aí... Que os dois eram muito amigos, né? Sim, do Emerson, mas Emerson, não... muito amigo. Isso, se eu soubesse, eu teria explorado Porque isso em algum momento. o George Harrison era muito assim, né? De financiar as coisas que poucas pessoas acreditavam. Ele fez né? o Conselho de Bangladesh, né? Que Ele fez maravilhoso. A Vida de Brian, do grupo Sim, Monty do Python, Monty que ele é Python, amigo que é um- do Eric Idle. que é um baita filme. Isso. Então ele, assim, financiava essas coisas. E como ele era amigo do Emerson, eu já tinha escutado que existiu essa história do George Porque ele Harrison. sempre olhava para o lado brilhante da vida. Isso. Ele sempre olhava para o lado brilhante da vida. E, aí volta, você estava falando aí a respeito das pequenininhas. Então as pequenas, elas foram uma tábua de salvação para mim quando teve um episódio lamentável sobre todos os aspectos. O Grupo Globo resolveu me pôr para fora da emissora porque tinha uma determinação, se pode anunciar a transmissão do GP dos Estados Unidos. E aí eu peguei, todo entusiasmado, que o Sport TV ia passar ao vivo, botei em rede social. Tira. Deu merda, né? Porque começaram a mandar tirar, deu merda. E aí lá dentro tentaram contornar, mas, cara, eles já estavam comigo por aqui, porque eu reclamava. Eu não gostava de algumas pessoas que trabalhavam lá do automobilismo. Eu vou dizer textualmente um cara que eu sempre detestei, que eu acho fraco como analista, que é o Luciano Burti. Fraco como piloto, fraco como analista.
O Felipe Giafone dá de 1000-0 nele, falando de Fórmula 1. Felipe é cunhado do Rubinho, né? E nunca. Ex-cunhado, né? Ex-cunhado. E nunca sentou num Fórmula 1, mas o Felipe dá um banho com uma análise técnica, como pessoa. O Butti, me desculpa, mas o meu santo não bateu com dele. Sabe? Nunca Mas bateu. vocês tiveram problemas, assim? Muitos. É. Então, pra mim, sabe, eu fiquei triste na época, lógico, você fica muito chateado por ser mandado embora, e quase que foi um justa causa, mas pagaram a indenização toda bonitinho. É. E tem uma coisa, né, eles nunca me davam o valor devido ali naquela emissora. Tio Lito, tio Reginaldo era uma espécie de coringa pro Sport TV. E meu salário não era de comentarista, era de editor de texto. Então eu acumulava função, o que é fora da lei trabalhista. Ainda tem isso. E isso, infelizmente, é muito comum no mercado jornalístico. Você tem que fazer de tudo. Pois é. E aí eu, perdi o blog que tinha lá no Sport TV. Eu falei, então vou montar um independente aqui. Eu pedi uma ajuda para uns amigos. O cara fez a capa com o Porsche Golf. E aí era dezembro de 2012. Falei, tem que fazer alguma coisa que marque esse blog aqui. Aí comecei a série. Saudosas Pequenas, estrei com a Ozella. E fui acelerando porque, de repente, o Fox Sports começou a abrir as portas para mim. A movimentação foi maravilhosa. Foi um monte de gente. Você tem que vir trabalhar com a gente. João Guilherme, Vitorino Sherman, Renato Maurício Prado, todo mundo fazendo força. O Theo José ajudou a falar com o Zebini, Eduardo Zebini. Quer dizer, meu nome começou a ganhar força lá dentro. E aí eu fiz uma prova de NASCAR em fevereiro, o Duels, que era uma categoria que eu conhecia, do Sport TV. E o pessoal que me recebeu já sabia quem eu era. Quer dizer, eu falei, tô em casa, né? E aí logo no primeiro dia já vem conversar com o Calegari, com o Moron, com o Edu Zebini. Então os caras já me puseram de sobreaviso, se abrir uma vaga aqui, ela é tua. Então eu fiquei empolgado. E aí fui continuar meu trabalho lá no blog e tal. E aí termino com a Minardi dias antes da assinatura do contrato. Então aquele período salvou. E o Jober, que era leitor do blog, eu não sei se ele já tinha Gulliver, mas ele acho que já era envolvido já com o mercado editorial, sim. Ele foi um dos muitos que escreveu... Desculpem. Ele foi um dos muitos que escreveu, cara, essa série tem que virar livro. Vamos contextualizar quem que é o Jober, para a turma que não conhece. Jober, para começar, é de Divinópolis. Primeiro é Isso. Divinópolis. É. Então pronto. Segunda Já tem uma Cruzeirense. grande vantagem. Segunda Cruzeirense. 2-0 para nós. Terceiro é uma figura extraordinária. Ele é. Aliás, é difícil ter um mineiro que não seja extraordinário. Boa demais, garoto. Pensa no meu garoto. No trato, na hospitalidade, no papo, na resenha. Por isso que a resenha tá tão boa. A gente se sente à vontade. Até para contar as histórias mais profundas, né, da nossa existência no jornalismo. Porque elas são intercaladas, elas se ligam, se unem em algum ponto da vida, elas vão encontrar um ponto comum. E aí vocês vão entender onde eu quero chegar. O Jober incentivou muito. E outras pessoas também. E eu, claro, fui dedicar o trabalho no Fox Sports, fui deixar para lá. A série ficou lá, na internet, e tá lá para todo mundo ver. E é quase igual ao do livro. Com um detalhe que veio a pandemia. E aí eu comecei a pirar o cabeção, porque, ficar em casa, não fazendo porra nenhuma. Não tinha trabalho, não tinha corrida, não tinha nada. Fui conversar com uma amiga chamada Andréa Lopes, que eu conheci em grupo de relacionamento de pessoal com interesse em comum político, com interesse comum de cruchar, de namorar, enfim. E eu tinha recém-separado. Tava também A espiral era descendente total, né? Cabeça pirando, comecei a fazer terapia e tal. E ela, que trabalha também com terapia, ela disse assim, você não vai encontrar alguma coisa assim que você goste? Pega uma parada aí que você acha que você pode fazer por você, que te preenche o tempo. Cara, assim que terminou a conversa, eu falei, puta que pariu, é o livro. É o Saudosas Pequenas, vou começar. Aí peguei toda a série da AGS, joguei. E fui jogando todas as séries para Word. Tudo. E eu falei, precisa de mais. Eu quero mais equipes. Aí fui fazer a ATS italiana, porque teve duas ATS, uma italiana e uma alemã. A italiana não tinha falado nada nas Saudosas Pequenas, mas a alemã do Günther Schmidt, sim.
Aí peguei Trojan, Tolkien, Theodore já tinha feito para a série do blog. Martini, Cauchan, Kojima, todas essas marcas assim. É tudo da nossa época. E aí tinha Life, Lec, André. A Lec também foi um caso à parte. A Erros eu coloquei. Erros entrou, Erros já estava na série do blog. E aí cheguei num número ali. Coca-Açúcar? Não, né? Pelos motivos óbvios. Aí também perguntaram por que a Lola não ganhou um capítulo dela, da Lola Mastercar. Falei, cara, a Lola fez carro para Honda, fez carro para Embassy Hill, que já tinha a história dela. Fez carro para La Russa, que tinha a história dela. Fez carro para a Scuderia Itália. Aí se eu for falar da Lola, teria que ter um capítulo juntando todas elas de novo. Não ia fazer o menor sentido. E isso foi a chamada prerrogativa do autor. E aí o Joubert, voltei à carga. Eu falei, Flavinho, estou fazendo... Primeiro com o Flavinho. Falei, Flavinho, estou fazendo livre. Procura o Joubert. Me deu conta do Joubert. E o Joubert abraçou a ideia. E aí tivemos as primeiras reuniões. Eu falei, olha, minha sugestão de capa é homenagear a Minardi e homenagear o Roberto Moreno, porque ele é o piloto mais recorrente do livro. Nunca desmerecendo o trabalho do Moreno, que eu acho que o Moreno fez milagres com as carroças que ele guiou. Ele só pegou trapizonga, exceto a Benetton. É isso que eu ia falar, não é? Benetton não era tão ruim. Ele ficou em segundo numa corrida, né? No GP do Japão em 90. Piquet ganhou nisso? Isso. Porque ganhou e acertou o carro do Moreno. Não tem essa história? Não. Essa história não rolou, não. Essa história não aconteceu. Piquet foi lá, fez a volta dele, depois arrumou o do Moreno, o Moreno foi lá. Mas a gente foi trabalhando no projeto do livro. Em 2 meses, a gente tinha... Os textos já estavam prontos. Em 2 meses, veio a capa. Quando a capa me foi apresentada, aí foi um dia que, porra... Eu me entreguei à emoção. Porque foi exatamente a data de 15 anos da morte do meu pai. 20 de julho, mesmo dia. Isso Linda mexeu, capa, acabei de ver. Isso mexeu tanto comigo. Porque foi o meu velho que me colocou nessa parada de corrida de carro. E se eu cheguei onde cheguei, eu devo isso a ele. Então, meu pai tem a minha eterna gratidão. A minha eterna gratidão. E todo livro que eu fizer, ele vai estar na dedicatória em memória, porque o velho Manuel merece esse carinho meu. Que acho que a gente tem que só trazer as coisas boas. Não importa o que aconteceu na vida sentimental dele com a minha mãe. Dane-se. Isso aí eu perdoei. É a ele e a ela. Isso é uma coisa minha. De terapia. Muita coisa que eu não entendi, passei a entender depois que ele morreu e eles se separaram. Aquilo foi uma porrada, né? Eu tinha 12 anos. Era um elo familiar que se rompia. Ele era meu referencial. Meu herói, né? Um dos meus heróis. Então eu devo muito a ele. Meu pai, onde tiver, só gratidão a ele. É o meu... É tricolor também? Graças a Deus. Então pronto. E fomos muito parceiros de Maracanã, como eu também sou do Bruno. Os laços, Bruno é meu filho de 20 anos. Os laços estão aí, cara. Passou de pai para filho, de filho para neto. Porra, é uma emoção muito grande. E lembrar do meu pai... Dessa forma, lembrar com muita saudade, com muito orgulho e muita gratidão dele ter me mostrado esse caminho que eu segui. Esse caminho que eu mesmo escolhi, que é tão fácil seguir por não ter onde ir, não. Eu tinha para onde ir e foi fácil seguir esse caminho meio maluco, beleza, mas estamos aí. Estamos aí. Mas seu pai passou a paixão pelo Flu, a paixão pelo automobilismo, mas não conseguiu te fazer virar mangueirense. Você virou Imperatriz. Não conseguiu. Imperatriz Leopoldinense. Não conseguiu. E olha que quase eu fui mangueira, porque era aquela coisa, né? Quando a Imperatriz foi bicampeã do Carnaval 80, 81, você não tem muita noção, sabe? Da vida, né? Do Carnaval, o que é propriamente aquilo. Eu achava lindo, bonito, já ouvia samba enredo com ele, todos os samba enredos dos anos 70, o disco de 69, que era gravado nas quadras, o Martim da Vila cantando Iaiá do Cais Dourado, uma das coisas mais espetaculares da história do Carnaval. Com as pastoras da Vila, enfim. E a Mangueira teve um período, né? Super campeão 84, campeão 86, campeão 87. Só que vem liberdade, abra as asas sobre nós, é pronto. A Imperatriz voltava ao protagonismo. Eu falei, não tem como. E outro motivo que poderia ter me feito ser mangueira é que o Cartola, fundador da escola, era fluminense. E a Mangueira só não é bordô e verde porque não tinha o tecido bordô quando ele foi fazer a bandeira. A mulher falou, é o rosa. E ele, não,
Combina. Você sabe disso? Eu não sabia disso essa também, história não. é muito Cartola legal. ia transformar a Mangueira numa A escola do Mangueira ia Fluminense. ser do Fluminense. As cores do Fluminense, mas não tinha virou rosa. Que legal. Isso é muito não legal. sabia. Isso é maravilhoso. Ô, Rodrigo, vamos falar do seu livro, que é o motivo que você está aqui em BH. Você lançou o livro na Bienal. Sorte a nossa. E Sorte aí a nossa. a gente aproveitou. Sorte minha também. Que bom. Os Quase Heróis, editado pela Gulliver. Fala um pouquinho desse livro, cara. Porque certamente é uma oportunidade para a galera conhecer um pouco mais de Fórmula E 1. lá no fundo do seu coração, entre os quase heróis, qual deveria ser um herói? Só uma coisa assim, quantos são os quase heróis? E se puder falar quais são eles, assim, para a turma que está assistindo, a gente teve acesso ao São livro, mas a muitos. turma que não viu, É porque são muitos, mas qual que é esse? Os principais, assim. Então vou contextualizar do começo, porque é um projeto ambicioso, né? Você reunir em português, que é sempre muito difícil, que a nossa literatura para o automobilismo ela ainda é muito pobre. Né? Podemos dizer que ele é pobre, né? Porque não temos tantos títulos em português. É claro que a biografia do Ernesto, do Ayrton, ela é definitiva. Sim. Em língua portuguesa ela é definitiva, embora haja outros títulos em língua inglesa. Do Christopher Hamilton tem um livro sensacional, o Sid Watkins tem um livro lindo, que é o Viver nos Limites. Mas o Emerson tem, por exemplo, a biografia do Emerson é ditada para um jornalista americano, ele não fez com um brasileiro. Então a nossa literatura de Fórmula 1 ela é muito tem poucos títulos comparada, por exemplo, com o futebol. Futebol, Olha que futebol ainda tem pouco. Que Pois ainda é. é considerado pobre, você imagina. Pois é. E o automobilismo mais pobre ainda. Embora o Moco tenha uma biografia belíssima, 2 até, inclusive, que mereciam uma atualização. O Nelson merecia uma atualização maior, mas o Nelson é aquela coisa que a gente sabe, é uma personalidade avessa a falarem dele. Se você fala que ele é ídolo, se você fala, você é meu ídolo, ele manda você tomar no cu. Ele é assim. Esse é o Nelson Piquet. Nelson. Né? Lamentável que haja dessa forma aos 70 anos, não reconheça que forjou uma geração de Foi pessoas que importante, gostaram dele, que ele foi importante importante. demais. Eu adorava o Para Nelson. mim, inclusive. Eu também gostava demais dele. Para mim, inclusive. Mas, enfim. Não vem ao caso. Adorava, não gosto mais. Sempre nem- estive do lado certo da história. Então, Ele sabe. quando eu resolvi fazer esse trabalho do Quase Heróis, para homenagear os pilotos que não foram campeões do mundo, a maior dificuldade é você partir de uma lista, é inevitável que você tenha listas para preencher, e eu parti de uma base de 50 nomes. E o Jobe, 50 é muito. E pesquisar 50 nomes. E o Jobe, 50 é muito. E aí fui, por critérios, eliminando alguns. Cheguei a 40. Ele falou, você pode, Rodrigo, baixar para 31? Pelo menos 30 31? capítulos. Ele imitando o jogo. Porque eu juntei os hermanos Rodrigues, o Pedro e o Ricardo, no mesmo capítulo. Entendi. Por isso que o livro tem 31 personagens e 30 capítulos. Mas São como é que de o A a João Z. falava mesmo? Ô, Rodrigo, é o seguinte, tá vendo essa lista aqui? É um pouquinho grande, 40 nomes, dá pra cortar aí Tá bom demais, uns tem 8 que ou tirar. 9 aí. Tem que tirar, tem nome Abraço, demais. João, um abraço. Jovens, meu querido. Ele vai virar e vai assim, E se a gente não gostasse de você, a gente não tava aqui falando de você. A gente sobrinha que a gente gosta. vai virar assim, Curuz, tem coisa demais. Aqui, Absurdo, 40 capítulos, só, tá doido? Tem bar? Você não acredita, não? Esse livro não vai vender. Beleza. Então, que se remova 10 nomes. E eu fui tirando uns caras com dor no coração. O Froian Gonçalves foi um cara que eu tive que tirar. O Peter Collins... Não, o Peter Collins ficou. Mas o Froian Gonçalves eu tive que tirar. Eu tirei o Frentzen. O Frentzen era uma forçação minha, confesso. A Ed Sheever, mesma coisa, porque tinha ganho em Indianápolis. Mas assim, o Jean de Bianchi não foi um cara tão brilhante na Fórmula 1. Ele tinha sido recordista de vitória em Le Mans do Jack Hicks. Então eu queria fazer um contraponto dos dois belgas que, numa das provas mais icônicas da história, foram, durante um período, os maiores ganhadores até o Tom Christensen ir lá e demoliu os dois. E o Tom Christensen, para mim, é o maior piloto, além do Valentino Rossi e do Sebastian Loeb, são os três, a santíssima trindade dos caras que jamais sentaram em Fórmula 1 e são brilhantes nas suas especialidades. WRC, Endurance e MotoGP. São fenomenais, são fodas, os três. E aí pego. Chris Amon é um nome óbvio pelo rosário de azares que teve na carreira. Alboreto, por ter sido o último grande herói italiano, o último piloto. Michele Alboreto. É que o nome sonoro, o nome bonito. de falar, É Michele bonito, eu Alboreto. adorava isso. Michele Alboreto.
Eu tirei o Jabui, que tinha dado a Renault a primeira vitória do motor turbo também, com dor no coração, mas era retirável da lista. Foi pensando nomes. Aí chegou do A ao W, né? Que termina no John Watson, mas vai do Eamon ao Boreto, tem Berger, tem Berger, adorava, Arnoux. adorava. Aí já fugindo um pouco da ordem alfabética. Tem Arnoux, tem Ronnie Peterson, Jean Lézy. François Sever, tem Jean Lézy, Jean obrigado. Lézy, gostava também. Hélio de Angelis, tem Gilles Villeneuve, O Adriano que morreu no acidente, em Paul 83. Ricard. Montoya, Massa, Rubinho, Moco, Carlos Reutemann e foi até o John Watson, que é o 30º e último capítulo do livro. E os irmãos Rodrigues fizeram parte, o Ricardo e o Pedro, do mesmo capítulo, porque se confundiu a história dos dois. E esse livro eu protelei tanto, que eu estava com uma crise existencial, negócio de trabalho, preocupado porque eu estava com um projeto sazonal com a TV Cultura, que ia ser de curta duração e tal, e foi outra vez um que eu fui com a cara e com a coragem para terminar rápido. E desafoguei o livro assim em tempo recorde. Os 40 capítulos saíram em tempo recorde. Aí, na hora H, eu fui lá e cortei. Aí fiz a lista definitiva para o João Berry e mandei para ele. E aí saiu o projeto. A gente discutiu a questão... Tem alguns probleminhas na concepção da revisão, que saiu um pouco do que eu tinha escrito, mas é aquilo, né? Eu acho, sinceramente, que a revisão de um texto específico tinha que ser feita por um cara que entenda do assunto. Então, às vezes, o leitor pode achar algumas coisas que não concatenam, porque, infelizmente, é assim. Quando você vai fazer uma revisão, nunca sai do jeito que o autor quer que saia. Embora no Saudosas tenha tido pouquíssima mexida de texto. Nesse teve. Mas não me queixo. Porque eu achei que a homenagem foi à altura de todos os que estão ali. Acho que tinha que ter uma obra dessa em português, sim. Ter o reconhecimento devido a pilotos que poderiam ter ganho campeonatos mundiais e não ganharam por circunstâncias diversas. Morte. Porque não era para ser. Ou tinha outro que foi lá Melhor, mais competente? O piloto do Rubinho, melhor. o caso próprio do Rubinho. Massa. O caso do Massa, o caso do Reutemann. Né? O Massa Pode o Massa não ganhou o título mundial por uma curva. 38 segundos. A que você falou aqui do Campeonato Mundial que seu pai torcia pro Hot, eu fui olhar aqui, eu não lembrava, 81 foi um ponto, né? Um ponto a diferença. 1 ponto, 50 a 49. 50 a 49. Piquet. Eu não lembrava disso. Eu lembro dessa disputa, mas não lembrava que era um ponto só, velho. Lafitte entrou para Vegas nessa Já corrida, Lafitte. podendo ser campeão. Mas ele dependia de uma combinação de resultados. Então até o Jacot podia ter ganho o campeonato. E podia ter sido o primeiro francês campeão e não o Prost. O Pironi também, em 82, podia ter sido o Bateu primeiro na campeão. trave também. Bateu na trave O Jones ganhou a última corrida em Las Vegas, 46 pontos. E, Rodrigo, qual que... Voltando à minha pergunta lá. Sim. Qual que seria o quase herói... Mais herói do livro. mais herói. cara. Assim, o cara que você fala assim, não, esse tinha que ter sido herói. Que é o seu favorito. Embora eu ache que o Juan Pablo Montoya é o piloto mais subestimado de todos os que estão lá no Quase Heróis, que é um cara de uma velocidade natural extrema, talentoso e ainda está guiando em alto nível, é o Gilles Villeneuve, né, gente? O que aquele canadense fazia, cara? Era um troço extraordinário. O George Scheckter lembra, e isso está no livro, George Scheckter lembra de um treino na chuva em Glen, 79. Onde que Última ganhou? corrida do campeonato. Villeneuve já vice-campeão, o Scheckter já era o campeão, antecipado. Villeneuve, na chuva, coloca 9, 10, 11 segundos de vantagem em todo mundo. E o Scheckter se espantou com aquilo e falou, cara, ele quer ser mais rápido do que eu toda hora. Porque o Villeneuve era aquilo, e o Enzo Ferrari enxergava nele a versão do Tasso Nuvolari. O Enzo conheceu o Tasso Nuvolari, que é um lendário piloto italiano dos anos 20, anos 30, que tem uma das vitórias mais espetaculares da história, derrotando o esquadrão Mercedes no Nürburgring, no Nordschleife. E outra, a certeza que os alemães iam ganhar aquela prova, com o Caracciolo, o Brauchitz, que era o Perkvogel, o pássaro sem sorte, era tanta que não tinha o hino da Itália para tocar, e quem levou a partitura para a banda da Alemanha nazista tocar foi o Nuvolari. Inacreditável. E saiu isso? Saiu, tocaram o hino. O Nuvolari correndo de Alfa. Isso que ano? 35, 36, não lembro o ano.
Pode pesquisar aí. Nürburgring, anos 1930, no Volare. É uma vitória icônica, épica. E o Enzo Ferrari comparava o Villeneuve ao Nuvolari, pelo destemor. E também porque o Villeneuve chegou a andar em Zandvoort de 3 rodas, o Nuvolari ganhou uma prova com uma roda quebrada, ganhou em 3 voltas. O Hamilton também ganhou uma prova em 3 rodas recentemente, né, o GP da Grã-Bretanha. E o Villeneuve era aquele cara que se doava dentro do carro, né, que estourava todos os limites do senso, ele desafiava o senso comum, né, do piloto, que corria mais que o carro às vezes e fazia coisas inacreditáveis. Só teve 6 vitórias, fez Faltou a carreira... a ele então um carro? Não, porque quando ele teve o carro, o Scheckter era o piloto talhado para ser campeão do mundo. Em 82, o Villeneuve estava pronto para ser campeão mundial. Mas o destino foi lá, rolou os dados e disse não. Tanto para ele quanto para o Pironi. E é cruel, né? Porque o automobilismo é isso. Você vive no fio da navalha o tempo inteiro. E o Villeneuve viveu mais no fio da navalha do que qualquer outro piloto o tempo todo, porque ele aplicou no automobilismo o conhecimento dele de andar de trenó motorizado entre árvores, em Quebec. Ele inventou uma trapezonga e com ela ele detonava nas competições de trenó motorizado. E por isso ele corria tão bem na chuva. A habilidade dele era natural. E ele tinha o destemor que 90% dos pilotos da época dele não tinha coragem para aplicar na pista o que ele fazia. Ele tem uma ultrapassagem sobre o Alan Jones na curva do Tarzan, em Zandvoort, que você fica assim, como ele conseguiu por fora. Nenhum piloto passar por fora, exceto o Villeneuve com o Schumacher, em Portugal, porque a curva parabólica permitiu o Villeneuve ter experiência do oval, mas o Andretti também fez isso no ano seguinte com o Reutemann, mas a ultrapassagem do Villeneuve é aquela assim, passou e foi embora. Cara, você fica de queixo caído. Ele passou 4 em Mônaco, com uma Ferrari que era um horror. No ano seguinte ao título dela, em 79, em 80, ele passa os 4, Arnoux, Jan Lammers, De Angelis e Patrese. Você só consegue passar em Mônaco se você joga o carro. Não, ele não jogou o carro, ele passou porque tinha que passar. É. E se precisava passar por cima. O Gil Ferreira e o Galvão Bueno, que fazia a transmissão para a Bandeirantes, não era nem a Globo fazendo, era a Bandeirantes em 80, os dois ficavam assim. Cara, o que o Villeneuve está fazendo? Isso marca na cabeça, né? E tê-lo visto correr no Brasil, ele, o Rosberg e o Piquet, 30 voltas brigando até o Villeneuve bater, marca mais ainda. E quando morre, 8 de maio de 82, meu pai e eu em casa, meu pai bebendo cerveja, fumando lá os Hollywood dele. Sem filtro. Sem filtro. Plantão da Rádio Jornal do Brasil. Morre o canadense Gilles Villeneuve. Cara, meu pai... Foi uma das poucas vezes que eu vi meu pai chorar. Por causa de... Enfim, chorou na morte da Elis Regina também, um ano antes. Ou meses antes, na verdade. Foi no mesmo ano. Mesmo ano, 82, janeiro. Isso, janeiro. Janeiro, isso aí, tem razão. Ele chorou na Elise e chorou na morte do Villeneuve. Nossa! E eu chorei com ele. Mas pelo menos já serviu aí pra gente saber quem que é o quase herói, mais herói do livro. Mais herói. Exatamente, exatamente. A gente já está chegando. Depois. Nós já estamos chegando no fim, mas eu queria saber. Você falou agora mesmo. Que a corrida era transmitida na Bandeirantes. Sim. O que você achou agora da Fórmula 1 voltar para a Bandeirantes? Nesse momento? Acho que perdeu público, ou de repente agora tem um público que é mais fiel e que está lá de repente vendo a Fórmula 1 porque realmente gosta, não na inércia que às vezes a Globo carrega a audiência? Cara, eu tenho uma posição muito confortável para falar, porque embora eu não tenha trabalhado na Bandeirantes, eu trabalhei na Globo, né? No Grupo Globo. Sim. E eu sei muito bem do que eles são capazes de fazer quando querem fazer. É uma emissora espetacular, não tem igual. Na América do Sul, no Brasil, então nem se fala. Acho que está furos acima de qualquer outra. Não há como negar que o Dr. Roberto e o Walter Clark fizeram um trabalho extraordinário, o Boni também. Mas a mentalidade da Globo mudou, foi mudando ao longo dos anos, as pessoas mudaram, a filosofia mudou. E por mais que se critique, falem Globo lixo, um monte de gente que abre a boca para dizer isso. É líder de audiência, gente. Está caindo em faturamento, sim, é uma realidade do mercado hoje.
tá tudo muito difícil, pandemia e tal. Mas a filosofia da TV Globo mudou. E ela passou a não dar devida atenção à Fórmula 1, tem aquela coisa toda que o fã contestava muito, de não dar treino, de depois E o fato de não ter um brasileiro... Também agravou bastante. E aí teve a opção de não renovar o contrato. E houve, claro, uma corrida pelo produto, a própria cultura foi ventilada, a hipótese, o SBT pegou muito pesado, mas aí a Bandeirantes chegou lá e pagou primeiro. E os números eu sei que são menores de audiência, mas acho que como trabalho, como atenção que está sendo dada à Fórmula 1, a Globo não estava dando. Ela tratou mal o seu produto nos últimos anos. E ela tem muita culpa nisso. Exatamente pelo que eu falei, da filosofia ter mudado. Quando eu trabalhei lá, o diretor de eventos chamava Emanuel Melo Matos de Castro, filho do Marcos de Castro, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que era um cara que trabalhou no Jornal do Brasil, que era uma mente brilhantíssima. Irmão do Lúcio de Castro. Sim. Da apelido dos dois no colégio, vou entregar, Emanuel, desculpa, tá? Se você for ver o podcast, era Danone e Danoninho. Desculpa, maluco. O maluco foi e eu chamo o Emanuel de maluco, porque ele também chamava todo mundo de maluco. O maluco foi o cara que me deu a oportunidade de ser comentarista no Sport TV. Ele enxergou em mim algo que, sei lá, talvez outro não fosse enxergar. Sou muito grato ao Emanuel. Gratíssimo mesmo a ele. E a todos os caras que trabalhei, Ricardo Porto, Alexandre Moreira Leite, falecido Gilberto Conde, o Borrachinha. A Globo foi uma puta escola para mim. Sabe? Mas ela passou a não tratar o produto como deveria tratar. Como também ela foi abrir mão dos direitos da Libertadores e agora recuperou. Né? E aí vocês vão ver de novo a Globo dando ênfase ao futebol. Já abriu mão recentemente de Campeonato Paulista, de Campeonato Carioca. E daqui a pouco ela volta. É cíclico. Mas eu não sei se vai voltar a Fórmula 1. Até pode voltar, contra-atacar, mas será que vai ser a mesma coisa ser o Galvão narrando? Será que o Reginaldo vai voltar? Acho difícil, porque o Reginaldo também teve uma questão que aí eu acho que ele saberia ou falaria muito melhor do que eu. Mas, enfim, não quero entrar muito no mérito, mas acho que o Reginaldo foi tratado de uma forma não muito correta pela emissora, muito adequada, como ela fez com vários outros. Ela dispensou o Lito também. Então, foram ciclos que foram se encerrando de uma forma muito abrupta. E o Grupo Bandeirantes está lá com investimento legal, estão dando ênfase à Fórmula 2, levou todo mundo, que é o que o pessoal que sabia fazer. Mas agora tem havido aí umas críticas que eu não acho que não caiba fundamento nenhum criticar, mas acho que o trabalho é muito bom. O trabalho tem sido feito, é positivo. Agora, que a Bandeirantes não tem o mesmo cacife, não tem a mesma grife, não tem a mesma penetração que a Globo, o Record também não tem, o SBT não tem, nenhuma outra emissora de TV aberta tem. A Globo é uma marca consolidada, forte e a maior do Brasil. Ponto e basta. Eu acho que isso diferencia. Até o Color Bar da Globo dá mais audiência que as outras emissoras na madrugada. A Globo tem uma coisa, né? Todos nós aqui trabalhamos na Globo. A Globo tem uma coisa que é impressionante, assim. Quando você pode ter qualquer evento, mesmo que o evento não seja um evento de altíssima audiência, normalmente quando a Globo coloca o evento no ar, mas a repercussão dele, por exemplo, num jornal nacional, já paga todo o investimento. Exatamente. Né? A repercussão jornalística do evento que ela transmite já paga. A Globo tudo. Sempre vendeu com muita facilidade as cotas de patrocínio da Fórmula 1. Né? O investimento se pagava. Mas hoje, claro, ela dá muito mais atenção ao entretenimento. A gente sabe, né, que o Big Brother, por exemplo, é o carro-chefe, é o que mantém as contas, né? Que propicia ao Boninho, por exemplo, ter lá a Ferrari dele. Fazer o quê? Quem não tem uma Ferrari? Eu não tenho. Aliás, eu tenho. Miniatura, igual essa Mercedes aqui, ó. Parece aqui, ó. Que foi combinado. Ó, eu tenho uma Mercedes em miniatura. Entre muitas outras joias na minha casa, isso é uma paixão, né? Esse é o 501. Pode ser. Eu já perdi a conta. São 500 no total?
Bem mais do que isso, eu acredito. São miniaturas na escala de caixinha de fósforo, naquela 1x64, 1x43 e 1x18 começa aqui. Qual que é maior? Um por quanto? Por... 1x18. Um por um, sou Ferrari, fala a verdade. Pois é, mas Não, eu não é na garagem na miniatura, pô. É um por um. Na garagem eu não tenho nada, né? Infelizmente. Gostaria de ter tido, mas não tenho. Mas aí são uma paixão. E aí tem carro comprado até lá na França, né? Porque eu tive em Le Mans, vai fazer quase 4 anos já. Não, vai fazer quase 3, na verdade, né, Rodrigo? Acerta a conta, cara. A gente perde a conta com a pandemia. É porque aquela corrida foi um momento único na minha carreira de jornalista. Foi a que eu mais desejava trabalhar na vida. E quando eu vou, o brasileiro é campeão do mundo, o brasileiro ganha na categoria. 24 horas? 2019. O André Negrão foi campeão da E é demais mesmo, né? É maravilhoso. Nossa. E eu fiz uma crônica depois no Facebook que chama Le Mulligans. Eu contei que agora eu pude contar do dia que eu bebi com um monte de gringo, com dinamarquês, com holandês, com inglesas, com portugueses, com franceses, e saí de porre do Mulligans. Que eu, na véspera de ir para a pista, eu botei tudo que eu podia botar para fora. 10 minutos depois do mar de vômito, eu estava pronto para outra. E fiquei 30 horas sem dormir, vocês acreditam? Eu te entendo perfeitamente. 30 horas sem dormir. Isso é que a juventude é maravilhosa. Com 48 anos de idade. É aí que tá. A vida começa aos 40. E foi a melhor cobertura jornalística da minha vida. Eu sou muito, muito grato a quem conseguiu me dar essa oportunidade de cobrir a maior corrida terrena. Aí alguém também poderá... mas 500 milhas de Indianápolis. É do caralho. Mas, cara, Le Mans é uma atmosfera que não tem igual na galáxia. Recomendo a cada ser vivente neste planeta ir a La Sarthe, conhecer essa corrida que vai completar 100 anos de existência em 23 e... Papai do céu... Estará lá, com Seu certeza. súdito quer que eu esteja lá, não quer? Vai estar, com esteja lá, certeza. estarei em 23. Eu mereço. Eu tenho certeza que eu mereço. Merece sim, com certeza. massa. E merece também que esse livro seja um sucesso. Eu E também. eu torço por isso, todos nós torcemos. Sim. E conte com a gente aqui para divulgar e sempre que precisar. Posso também uma última palhinha? Claro. Pode, Vocês lógico. que estão aqui assistindo esse podcast, aproveitem e se inscrevam no meu canal no YouTube. Ah, Isso claro, aí. pô, A Mil por Hora com o Rodrigo Matar, tá lá. Humildemente Agora. precisando de inscritos, pedindo a ajuda de vocês também. Vocês deem seu like, compartilhem, ativa lá o sininho. Tem muita coisa legal, inclusive de um episódio que nós tratamos aqui no podcast, Áustria 2002. Os vídeos TBT que eu faço, que é o Throwback Thursday, toda quinta-feira, são os mais vistos do canal. Que legal. O pessoal adora memorabilia, né? Então, quando fala do Rubinho, quando fala do título do Tô Senna, inscrito. Hélio de Ângeles, do Villeneuve, dá público. Maravilha. É legal isso, é muito bom. Bom Já demais. emplacou o pedido, então vamos pedir também, né? Pessoal, então também compartilhe o nosso vídeo, esparrame aí para todo mundo, acelere muito aí no like, se inscrever, entrar nas nossas redes sociais, estamos no Twitter, estamos no Instagram, no TikTok. né? Fazendo dancinha, não? Não, o Ainda Elton- eu, o Elton de vez vai- em quando eu faço uma dancinha. Mas estamos no TikTok, estamos aí, Você tá parecendo- tudo aí para participar junto com vocês. Então, galera, dá uma força pra gente. Vai, Marcão. Você tá parecido muito com o Flávio aqui no canal. Não tô Tô, né? reconhecendo quem é quem. Então, Mas o pessoal fala que eu sou o Bob Reihal, né? Careca, cavanhaque e tal, mas, cara, quisera eu parecer com o Bob Reihal na conta bancária. Tem pelo menos uns 6 zeros a menos da minha pra dele, né? E ele ganha em dólar, né? Que é o dono da equipe lá de Fórmula Indy. E falam que o Jefferson Kern, que é meu companheiro de transmissão na TV Cultura, que é um baita narrador, que eu tenho a honra de dividir as transmissões desde o ano passado, é o Paul Tracy, né? Gordinho, né? Aquela coisa, cabelo, né? Ruivinho e tal. O Paul Tracy, que era um piloto muito doido da Fórmula Indy da época áurea, do tempo do Emerson e tal, que deixou muita saudade. E o Hélio brigando pelo Penta em Indianápolis, vamos ver se consegue, né? Tomara que sim. Tomara, é um grande piloto e merece tudo de bom, o Elinho, grande Homem-Aranha. É isso aí. Rodrigo, foi um prazer Satisfação conhecer você. gigantesca. A gente já acompanhava o seu trabalho, conhecer pessoalmente. E obrigado mais uma vez por ter topado falar com a gente. Falar com a aqui. gente. Gente, a honra foi toda minha e tenho certeza que, além de tudo, fiz 3 novos amigos aqui. Lógico, Não tenha né? dúvida disso. Elton, Marcão, Fuscaldi e vocês também. Sejam também amigos da gente,
daqui, do pessoal do Bora Pra Resenha. Foi uma resenha deliciosa. E sejam também amigos deste aqui que vos falar. Você tem mais 2 amigos, o Thiago e o Jarrão, legal, também com certeza. estão lá fora. Lá, Um abraço pros dois. Mas não nós precisa dois. ser muito amigo deles, não vale muito a pena. essa turma é barra pesada. Jarrão salve. O Thiago até que não. O Thiago é nosso CEO. Abraço, Thiago Pinheiro, Eduardo Jarrão. Obrigado por tudo aí. Valeu. É isso aí, galera. Bom demais essa resenha. Vamos para a próxima. Acompanhe a gente aí nos nossos episódios. E até a próxima. Um abraço. Valeu.